microfone. Graças a Deus. Bom dia, Igreja do Senhor Jesus. Paz seja com todos vocês. Espero que tudo esteja bem. E o que não está, vai ficar, né? Deus é bom em todo o tempo. Que coisa boa estar com vocês, que alegria, que privilégio para mim servir esta igreja na manhã deste dia. Eu tive aqui 2 vezes anteriores, na última agora com os jovens e na anterior, que também foi a primeira, numa reunião como essa no domingo de manhã. E provavelmente eu devo ter falado, porque normalmente eu falo, que eu tenho um apreço particular pelas reuniões de domingo de manhã. E depois de tentar um pouco explicar, entender o porquê disso, eu concluí a razão construindo uma frase, porque as manhãs de domingo têm cheiro de ressurreição, né? Então eu acho que é por isso que é tão gostoso estar de manhã aos domingos na casa do Pai. E eu quero agradecer ao Bispo Júlio, agradecer à Bispa por esse privilégio de poder servir essa igreja. Eu sei que domingo é um dia tradicionalmente do pastor da igreja falar à igreja, então ceder o púlpito é um gesto de muita gentileza, confiança, gesto de aliança, né? Demonstração de aliança. Eu quero agradecer por toda essa aproximação que eu creio que foi gerada no Senhor, das nossas vidas, nossas casas, nossos ministérios, e eu tenho certeza que nós ainda experimentaremos boas e grandes coisas da parte daquele que amamos e a quem queremos servir todos os dias da nossa vida. Pega a sua Bíblia comigo, abra no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 15. Tá frio, né, gente? Mais cedo estava mais. Eu cheguei lá em Guarulhos, a Frozen passou, perguntei se ela vinha aqui de manhã. Falei, você vai estar lá na Cristã Mundial? Até pus no meu story, ela disse, vou. Eu encontrei-a, aleluia. Mas ela foi batizada no Espírito Santo, está muito avivada e aquecida. Mas estava bem frio de manhã, né? Deus é muito bom. Agradecer ao pastor Leandro também, que deve estar por aí servindo, né? O pastor Leandro é uma gentileza, um amor de pessoa. Conheci ele lá em Foz do Iguaçu, na semana retrasada, ou passada, que eu já estou meio desorientado, que eu acordei muito cedo. E o pastor Leandro é uma benção, foi me pegar no aeroporto. Deus seja louvado pela vida dele. Antes de eu fazer a leitura, deixa eu rapidamente aqui, apenas seguindo aqui aquilo que o Bispo Júlio comentou, reforçar o quanto nós, eu digo nós como família, como casa, eu e minha esposa, e também a Bruna e o Bruno, que são amigos queridos nossos já de muitos anos, nós todos estamos muito felizes e empolgados com a oportunidade e a ideia de estar junto com vocês aqui no dia 2 de agosto, que é assim ser amanhã, a próxima segunda-feira. Eu sei que muitas pessoas pelo Brasil e creio que pelo mundo ainda vão participar dessa conferência. Eu creio nisso. A nossa ideia é que ela seja levada para o Brasil, seja levada para o exterior, e eu creio que milhares de pessoas vão ser tocadas por essa conferência, impactadas pela palavra, vão viver noites, manhãs, tardes muito graciosas da parte de Deus nos próximos anos. Eu creio nisso. Quem crê, diga amém. Mas a primeira, só vocês que vão poder participar. Porque de verdade, 2 de agosto é a primeira edição da Conferência Ouça, e quando uma coisa acontece pela primeira vez, não tem jeito. Quem estava lá recebe de verdade um tipo de oportunidade, um tipo de entrelace com o projeto que não tem jeito, é diferente de todos os demais que participarem. Então eu queria muito convidar você a estar com a gente segunda-feira, no dia 2 de agosto, nessa que será a primeira edição da Conferência Ouça. Eu creio que será um tempo muito poderoso em Deus, e você é nosso convidado. Não deixe de estar com a gente, vai ser um grande privilégio. Quando a gente lembrar da primeira, a gente vai dizer, foi lá em Suzano, lá no Bispo Júlio, lá naquele povo bom, e estava todo mundo lá, e foi muito bom, e foi muito legal, e glória a Deus, tá bom? Lucas capítulo 15, versículo de número 11, essa água aqui é minha? É de hoje ela, né? É bom perguntar, né, irmão? Porque a gente não sabe. Capítulo 15 do Evangelho escrito por Lucas, verso 11. Para otimizar o nosso tempo, vamos ler apenas, até por ser um texto muitíssimo conhecido, vamos ler apenas os versos
11 e 12. Quantos encontraram? Digam bem forte: eu amo a Bíblia. Está escrito: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer graças a Deus? É claro que, como um pregador da palavra, eu sou consciente da minha responsabilidade se eu pregar numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta, qualquer dia da semana. Mas eu preciso dizer a vocês como todas as vezes que eu assumo o púlpito para pregar a palavra de Deus num domingo, eu me sinto numa responsabilidade particular. E vou dizer por quê, vou explicar por quê. Porque eu sei que é um dia onde a igreja está reunida, eu sei que é um dia onde muitas pessoas que ainda não fazem parte da comunidade de fé decidem estar em função da maior disponibilidade de tempo, pelo trabalho, pelo estudo. Eu sei que para muita gente o domingo é a única oportunidade na semana de estar no templo, devido à atividade de trabalho. Eu sei que tem gente que é membro desta igreja que nem morador dessa cidade que vem aqui até essa cidade para cultuar a Deus. Então, quando todas essas coisas se envolvem, o meu senso de responsabilidade ele se torna muito maior. E eu, essencialmente, sou um pastor e tenho sempre uma preocupação de trazer, sobretudo aos domingos, uma palavra que coopere com a igreja, que contribua com a vida da igreja, contribua com sua vida cristã, coopere de verdade, com efetividade para a sua caminhada, para a sua proposta, minha proposta, sua ideia, minha ideia, que é morar no céu e agradar a Deus enquanto a gente estiver aqui na terra. Sim ou não? Sim ou não? Graças a Deus. Visando, portanto, tudo isso, o Espírito de Deus esquentou no meu coração o desejo de falar a vocês sobre esse texto clássico das Escrituras. Na verdade, a parábola do filho pródigo faz parte de um conjunto de 3 parábolas. Nos textos originais, inclusive, não são 3 histórias diferentes, mas elas todas fazem parte de uma história única. Na nossa Bíblia, na maneira como chegou para nós, como foram organizadas as coisas na Bíblia que temos acesso, ficaram os 3 textos separadamente. Mas quando você vai ler, você vai entender porque, na verdade, eles de fato são uma coisa só. São 3 as parábolas. A parábola da dona de casa que perde uma dracma, uma moeda valiosa. A de um pastor, de um homem do campo, que uma de suas ovelhas se perde. E esta parábola que lemos, que é a parábola de um filho que se perde ao decidir sair da casa do pai. Perceba que a estrutura nuclear das 3 parábolas é a mesma. Você tem alguém que perde algo e que depois isso é restituído. A dona de casa perdeu a dracma, o pastor perdeu a ovelha, o pai perdeu o filho. Então são 3 elementos que perdem outros 3 elementos, e esses elementos perdidos voltam para o seu lugar de origem depois. A dracma foi encontrada, a ovelha foi encontrada, o filho foi encontrado, e todos os 3 voltaram ao seu lugar de origem. É claro que Lucas 15, a partir do verso 11, ou seja, a parábola do filho pródigo, ela é maior do que todas as outras 2, e não é difícil entender. Quando você vai contar a história de um objeto que se perdeu, você tem uma certa limitação de detalhes. Quando você conta a história de um animal do campo que se perdeu, você tem de novo uma limitação de detalhes. Mas quando você conta uma história de família, envolvendo indivíduos, seres humanos, pai, filho, as nuances emocionais, os aspectos emocionais e até, por que não dizer, espirituais, eles são muito mais amplos. Então a história ela se desenrola de uma forma mais elaborada, e Jesus tomará um pouquinho mais de tempo, e a história se tornará um pouco mais extensa, e exatamente por isso ela se torna tão rica. A história é sobre família, diga família. A história é sobre casa, diga casa.
A história é sobre aprofundamento, a história é sobre superficialidade, a história é sobre desejos, impulsos que conduzem e levam pessoas a direções ou caminhos. A história é sobre erros, sobre perdão, restauração, aceitação. A história é politemática. Mas o centro da questão, basicamente, eu diria que gira em torno de duas coisas. Primeiro, fortalecer a ideia dos filhos em relação ao pertencimento que eles têm na história e na vida da casa. E segundo, é encorajar, é fazer crer, encher de esperança aqueles que tomaram a decisão de ir embora, de que o seu lugar os espera de volta. Repare como Jesus conta a história. Ele conta e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, assim, abre aspas, pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Queria que você olhasse para alguém próximo a você, não precisa tocar, é só olhar, diga para ele, foi simples assim? Foi seco assim? Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Jesus não está poupando palavras para construir uma narrativa pequena, sucinta ou coesa para poder economizar nas páginas da Bíblia. A questão não é essa. A questão justamente é Jesus comunicar para mim e para você, para o leitor da Bíblia, que existe uma decisão, que ela é construída, ela é tomada e ela é comunicada com um pragmatismo infeliz. O filho olha para o pai como se qualquer pessoa estivesse olhando para qualquer pessoa e diz para o pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E dali por diante, logo no outro dia, ele vai juntar tudo e simplesmente vai embora. Pastor, você tem certeza que de fato a ideia é essa? Jesus não estava meio econômico de palavras aquele dia, quis contar uma parábola curtinha? Não. Jesus está justamente chamando a sua e a minha atenção para perceber o quanto a relação que esse filho tinha com essa casa e com essa família era uma relação esfriada. Era uma relação que, por ter se esfriado, ela entra num nível, num patamar de um pragmatismo tão grande que ele chega e diz para o pai, me dá tudo que eu tenho porque eu vou embora. Não tem choro, não tem comoção, não tem tristeza, não tem arrependimento nesse momento. A demolição de toda uma história, como se não fosse absolutamente nada. É daí que eu digo para você que esta é uma parábola. Esta é uma história sobre aprofundamento e sobre superficialidade. Eu não sei você, mas eu já me assustei uma pá de vezes na vida, quando eu percebi a forma tão seca, tão fria, tão superficial como algumas pessoas simplesmente foram embora. Como algumas pessoas se desvencilharam da casa de Deus, se desvencilharam de suas responsabilidades, ministérios, chamados, como se aquilo não fora absolutamente nada, e é exatamente porque de verdade para elas aquilo não era tão importante quanto parecia para nós quando estávamos olhando. Se você chegar hoje lá na sua casa e quiser desligar a cafeteira que estiver ligada na tomada, você vai puxar a tomada e vai sair. E eu pergunto, haverá dificuldade nisso? Haverá dificuldade nisso? Agora, se você quiser tirar a bica do lugar, você vai tirar do mesmo jeito, sim ou não? Por que não? Porque as duas coisas estão conectadas de maneiras muito diferentes. A tomada está conectada ao interruptor de uma forma muito diferente de como a bica está conectada com o sistema hidráulico da sua casa. Se você tem uma conexão aprofundada, uma conexão elaborada, você terá um desenlace muito dificultoso. Mas se você tem uma conexão elaborada de maneira frágil, vai sair assim, ó. Oh, aleluia. Eu quero dizer a alguém na manhã deste dia, comece a rever as suas conexões com essa casa. Comece a aprofundar suas conexões com essa casa, porque tudo que o seu inimigo quer é pegar a tomada e fazer assim, ó. E quando esse tipo de coisa acontece, eu sinto temor e tremor do Espírito para dizer isso a vocês essa manhã. Quando esse tipo de coisa acontece,
A gente que está do lado de fora olha e percebe quanta energia passava. Eu vou seguir o exemplo aqui. Quanta energia passava, quanto potencial havia, quanta coisa grandiosa podia acontecer, quantas outras coisas podiam funcionar por causa disso daqui. Mas só que eu não prestei atenção, que o tempo inteiro era só um plug plugado, era só uma tomada encaixada, sem aprofundamento, sem conectividade, sem aprofundamento. E de repente as coisas se desconectaram numa manhã, numa noite, onde houve uma indisposição, onde alguém se chateou, onde a mensagem não lhe pareceu boa, onde alguém não foi cumprimentado da maneira como achou que deveria, quando algo o fez se sentir indisposto dentro da estrutura da casa, ele arrumou suas coisas e foi embora. Deus me trouxe amanhã desse domingo para dizer a esta igreja reunida aqui: reforce suas bases, reveja suas conexões, porque eu vim de Deus dizer uma coisa: alguém querendo desconectar você, puxar você, atrair você de volta para um lugar onde Deus te encontrou pela primeira vez. Mas assim te diz o Senhor: você faz parte desta casa, está conectado a ela, entrelaçado a ela, e daqui você não vai sair. Quem pode dizer amém? Oh glória! A chave para entender as razões e motivações, a forma como o desenlace se deu de forma tão simplificada, tão pequena, está aqui. Olha o que ele fala: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Repita comigo: ele tinha uma parte. Vamos de novo. Ele olhou e disse para o pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Vamos lá, repita comigo: ele tinha uma parte, ele não era a parte. Você percebe a diferença que existe quando você tem parte em algo e quando você faz parte de algo? Sabe por que ele se desconecta da casa como se não fosse nada? Porque ele não se sentia mais parte dela, ele só achava que tinha uma parte que era dele ali. Porque isso é muito pequeno. Eu disse que isso é muito. Ter parte na casa é como ter uma cota, como ter uma ação. Eu quero dizer a você que você não é um cotista dessa casa, você faz parte dessa casa. Você não é um acionista dessa casa, você faz parte dessa casa. A sua história está interligada à história dessa casa, e qualquer outra coisa, ouça-me, qualquer outra coisa que os ventos contrários, as informações mentirosas, a fala maligna do adversário tentar plantar no teu coração, é mentira de Satanás. Ele me trouxe aqui para dizer: sim, você faz parte dessa casa, essa história também é sua, esse avanço também é seu, esse crescimento também é seu. Você não é um cotista nem um acionista, você não tem um banco e nem veste uma camisa, você não é só um adesivo colado no carro, você faz parte desta casa. Oh glória a Deus! Faz parte dessa casa. Bata no peito e diga: eu não tenho uma parte aqui. Não é uma cadeira que eu sempre sento, não é um cantinho que eu sempre sento, não é uma, eu não sei se aqui tem cantina, que eu sou muito assembleano, irmão. Cantina não, tem como é que chama aqui? Um bistrô, aleluia. Eu sou muito assembleano, eu tento ficar church, mas eu me entrego nessa hora. Eu sou muito assembleano, não sei se aqui tem bistrô, mas não é o salgadinho que você sempre compra, o café que você sempre toma, a cadeira que você sempre senta, o cantinho que você sempre procura. Não são as pessoas que fazem parte de um círculozinho que você as cumprimenta de uma maneira assim um pouco mais cordial, elaborada. Não. Ele me trouxe aqui para dizer: é muito mais do que isso. Porque se fosse uma questão de ação ou cota, você apenas estaria feliz com gráficos positivos e ficaria triste com gráficos negativos. Se for as minhas ações, eu acompanho no aplicativo, mas a casa tem meu sangue, meu suor e minha vida. Aleluia! Essa gente não vai ficar. Eu não digo isso com alegria nenhuma, mas eles não vão ficar. Eles vão precisar sair para poder apanhar, rever seus valores, estruturar suas vidas e voltar para ter outra relação com a casa. A verdade é que eles não vão ficar.
Eu digo isso com dor no meu espírito, mas os acionistas não vão conseguir ficar. Os cotistas não vão permanecer, porque eles só permanecem enquanto o gráfico lhe é favorável. Porque se eu começar a perceber que eu estou apanhando muito em alguma coisa dos meus investimentos, eu vou ligar para quem é pago para isso, vou dizer para ele: cara, ou você resolve isso, ou vende que eu vou sair, tira minha posição. Porque é assim que a gente lida com isso. Assim, ó, deu lucro fica, não deu sai. Mas aqui não é assim não. Isso aqui é família. Isso aqui é casa. Para desespero daquele que pensou que ia puxar a tua tomada essa semana, levanta a tua mão e diga para quem quiser ouvir: eu estou em casa, eu sou parte dessa casa, com gráficos subindo ou descendo, se as coisas estão boas ou aparentemente nem tanto, nos velórios ou nos casamentos, nos nascimentos das crianças ou no sepultamento dos velhos, eu sou parte desta casa. Pai, da minha parte dos bens que me pertence, eu tenho uma parte aí, mas não me sinto mais parte disso. Então eu posso deslocar essa minha parte e levá-la para onde eu quiser. Eu posso deslocar a minha cota, a minha ação e levá-la para onde eu quiser. Eu não acho que preciso ficar aí para ser abençoado. Eu acho que eu posso deslocar o que me pertence e sair. Isso é um erro brutal. O sentimento que envolve o filho pródigo diz muito respeito a uma palavra que eu temo e tremo: autossuficiência. Qualquer crente deveria ouvir essa palavra e começar a temer na mesma hora. Essa é a coisa da qual cada crente deveria estar decidido a fugir. Está decidido a não permitir-se nem ao menos flertar com esse sentimento. Porque a autossuficiência e o amor a Deus, o apego a Deus, são coisas que nunca vão coexistir. Compreenda que num instante ele faz parte, num instante ele tem parte na herança. Quem me entende, diga amém. Eu pergunto, você responde. Se ele tem parte na herança, ele é o gestor do patrimônio da família? Ele decide sobre os rumos do patrimônio da família? Ele pode comprar ou vender? Se a parte que ele tem está no conglomerado do patrimônio da família, a gestão não é dele. A administração não é dele, embora isso não mude o fato de que ele tem uma parte. Mas ele não é o gestor. Ele não é aquele que decide os rumos. Ele não é aquele que assina o papel. Ele não é aquele que tem a capacidade de dizer o que vai acontecer, quando vai acontecer com aquele patrimônio, com aquela fazenda, com aquele gado, com isso, com aquilo, demitir fulano, admitir ciclano. Ele tem uma parte, mas ele não é o gestor disso. Só que aí de repente, quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que ao sacar isso, o quadro dele muda completamente. Porque se ele era alguém que tinha parte em algo que não estava sob sua gestão, quando essa parte vem para o domínio dele, o cenário mudou. Porque quem é que manda agora? Quem é que manda naquele pedaço? É ele. Quem é agora que tem a capacidade de decidir quando gasta e no que gasta? É ele. Quem é o gestor agora daquele pequeno patrimônio? É ele. Então compreenda que muito de tudo isso que aconteceu aqui está baseado num sentimento perigoso, traiçoeiro e corrosivo do coração do homem. É quando alguém começa a demonstrar-se muitíssimo incomodado em não ser o gestor. É quando alguém começa a mostrar-se muitíssimo incomodado em não ser aquele quem dá a última palavra sobre os rumos dessa ou daquela situação. Eu quero dizer uma coisa com tristeza na minha alma. Eu não vou dizer a metade, porque eu não vou dizer percentuais, porque eu posso ser infeliz, mas eu vou dizer que uma parte considerável das pessoas que saíram de determinados lugares, estruturas, comunidades, igrejas, ministérios, sob a justificativa de que tinham uma chamada de Deus, ou estavam atendendo a um propósito de Deus, simplesmente saíram porque não suportavam fazer parte, queriam ser gestores do todo.
Quando eu olho para uma coisa dessa, eu sinto calafrios, porque eu percebo quão traiçoeiro é o coração do homem. Eu percebo como eu posso, num dado momento, ainda sem perceber inicialmente, começar a demonstrar uma indisposição enorme. Para quê? Para obedecer uma ordem, para executar um comando. Então me parecerá mais fácil de repente dizer que Deus me deu uma revelação e eu preciso pegar a minha mala e sair, mas não é porque eu tenho um caminho meu, é porque caminhar com alguém começou a me parecer uma ideia difícil de executar. Calamacheia. Deus me trouxe aqui essa manhã para dizer: guarda teu coração de querer fazer sozinho uma jornada que eu te chamei para fazer com alguém. Guarda teu coração do desejo de ser o gestor de algo que você nem sabe aonde vai dar. E eu já vou te dizer, vai dar errado, porque eu não estou nisso. O Pai não está nisso, Deus não está nisso, o Senhor não está nisso. Você precisa encontrar o lugar da bênção, o lugar do equilíbrio, o lugar do serviço, o lugar da mansidão, o lugar da obediência, o lugar da participação gentil, o lugar de ser parte de algo, um projeto que é maior do que você, maior do que sua ambição pessoal, maior do que sua vaidade pessoal. Não é sobre seu CPF, é sobre o mesmo sangue que nos cobre, a cruz que nos une. Oh, remanchorecalamaia. Vaidade, como é que é o nome da palavra? Não, pode falar que não pega não. Qual é o nome da palavra? Há uma vaidade no filho pródigo. Eu não quero mais ser parte, isso ficou pequeno demais. Para quê? Talvez pequeno demais para a minha intelectualidade. Talvez ser parte tornou-se pequeno demais para todos os avanços econômicos que eu vivi nos últimos anos. Então não vai embora não, que vai ficar chato, fica aí. Talvez fazer parte tornou-se pequeno demais para todos os 9 dons que eu recebi do ano novo para cá. Talvez fazer parte tornou-se pequeno demais para alguém que tem todos os frutos do Espírito. Aleluia. Talvez fazer parte tornou-se pequeno demais para alguém que agora aprendeu a ler a Bíblia nos seus idiomas originais. Pastor, essa Bíblia que o senhor está aí não presta não. O Antigo Testamento eu leio no hebraico, o Novo eu leio no grego. Oh, olha ele, olha ela, com sua bola quadrada, Kiko. Deixa eu dizer uma coisa para você, abaixe esse topete. E não ouse ter a petulância de achar que a casa se tornou pequena para você. Porque o dia que você de repente achar que a casa está pequena, faça o que a Bíblia ensinou para a gente hoje. Chame o líder e propõe expandir essa e não construir outra para você. Não, as palmas são de graça, pode dar. Levante as suas mãos, porque eu creio que o temor do Senhor está nos envolvendo esta manhã. Enquanto você levanta as mãos, eu creio que Deus está reafirmando verdades no nosso espírito, está consolidando ideias dentro da nossa alma. Eu creio que os flertes que algumas pessoas aqui estavam tendo com certos sentimentos e emoções que não glorificam a Deus e que sem você perceber estavam tomando o teu coração e endereçando você para caminhos que seriam de destruição e morte, eles estão sendo repreendidos do poder do nome do Pai, o Pai desta casa, o dono da minha vida, o dono da tua vida, porque o nosso destino está aqui, nossa alegria é estar aqui. Eu quero fazer parte de algo que é maior do que eu não tenho a vaidade de ser o gestor do tudo, eu quero e me contento graciosamente em ser parte disto aqui, porque entendo a grandeza que há nisso. Pastor, qual é o grande problema de querer ser gestor do tudo? É que o tudo pesa. Enquanto você é parte de algo, as responsabilidades estão divididas. Enquanto você é parte de algo, as tarefas estão divididas. Eu estou querendo pregar a mensagem do Bispo Júlio. Vou eu no texto dele de novo. Gostei, viu? Você viu que cada um foi lá e pegou um tronco, pegou uma madeira. Não foi um cara só que pegou 10 troncos e botou em cima da cabeça. A comunidade toda dividiu de maneira igualitária a tarefa. Sabe por quê? Porque isso é ser parte. Não, eu quero construir sozinho. Vai ter que carregar 50 toras de madeira na cabeça. E sabe o que acontece quando você coloca sobre si mais peso do que você pode suportar? E em vez de você construir, você se colapsa. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que saíram para construir coisas, mas o que elas conseguiram foi se destruir.
porque se submeteram a um nível de pressão, de responsabilidade, de peso que não estavam preparadas. Deus me trouxe aqui para resguardar tua alma, tua família e teu ministério. Sossega teu lugar, porque Deus te trouxe aqui para reafirmar no teu coração as promessas que te fiz, as coisas que eu disse que iriam fazer, estão condicionadas à tua posição de obediência. Fica tu no teu lugar e tu verás que o que eu te prometi vai se cumprir. Quantos podem dizer amém esta manhã? Quantos podem dizer graças a Deus? Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, ajuntando, vamos observar algumas palavras nesse texto. Eu não vou demorar, mas convido você a uma observação atenciosa. Quando começa essa história, ele tem uma parte, perceba como Jesus agora não usa mais a palavra parte, Jesus agora usa a palavra tudo, porque uma coisa só pode ser parte ou fazer parte, se você está falando de um conjunto maior, sim ou não? Vamos lá, vamos dar um exemplo bem fácil de entender. Você compra uma pizza que tem 8 fatias e há 8 pessoas à mesa, só que a pizza ainda está ali. Você percebe que já está delimitada ali as 8 fatias. Você olha e você sabe, uma fatia é minha, sim ou não? Mas enquanto a pizza está ali inteira, todos os 8 estão olhando e dizendo, eu tenho uma parte na pizza, A partir do momento que você e os outros 7 pegarem a sua fatia e colocar no seu prato, acabou. Aquilo ali é tudo que você tem. Quem me entende? É isso que o texto está dizendo. Tem uma pizza. É o conjunto do patrimônio da família. Ele tem uma parte. Ele pega essa ação, essa parte e tira. Quando ele tira, ela não é mais parte. Ela agora é tudo. É por isso que Jesus disse, ajuntando tudo. Então, observe, primeiro ele fazia parte, enquanto parte estava guardado, protegido, estava em paz, estava bem, estava tudo dando certo. Só que ele não se satisfez mais com esse cenário. Ele quis tudo. Ele quis o quê? Não, você pode fazer muito melhor. Ele quis o quê? Vamos verificar o que aconteceu com esse tudo, segundo diz-nos as Escrituras. Verso 16. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. O que se tornou tudo que ele tinha? Você consegue perceber que o seu único jeito de nunca saber o que é nada é você continuar sendo parte? Você consegue entender que quem opta pelo tudo acaba ficando sem nada? Você consegue entender que a bênção está no equilíbrio de ser parte? Se você decidir por ser parte, nunca você vai saborear o que é o nada. O nada é um sabor amargo que só prova quem ambicionou ter tudo. O nada é um sabor amargo que só conhece quem decidiu ter e querer mais do que lhe era confiado ou conferido. Quando você se põe na bênção, quando você se coloca no equilíbrio de ser parte, você nunca vai experimentar o que é nada. Eu estou profetizando aqui para os filhos desta casa. Alguém pode levantar a mão para receber? Nunca na história da tua vida, como filho e como pertencente a esta casa, você nunca vai saber o que é nada. Nunca você vai experimentar o dissabor do nada. Você pode até ter pouco, pode até passar momentos de uma certa privação, mas escassez absoluta, miséria, nada, nunca tu saberás o que é isso. Só experimenta o nada quem teve a ambição de querer mais do que devia, mas quem se colocou na bênção de ser parte, usufrui daquilo que a casa tem para oferecer e nunca saberá o que é não ter nada. Perceba, onde é que está a bênção? No equilíbrio de ser parte. Onde é que está a bênção? Ele sai do equilíbrio de ser parte. Pastor, para onde ele quer ir? Para o extremo de ter tudo. Onde ele foi parar? No extremo de não ter nada. Porque quando você decide pelos polos, você percebe que a tua vida vai começar a pendular entre os polos, entre o tudo e o nada. Você já conheceu gente que é assim?
Na vida dele é assim, ou 8 ou 80, ou tudo ou nada. Você acha que isso é bênção? Você acha que isso é bom? A bênção está na estabilidade, no equilíbrio. Eu profetizo que para alguém que tomou decisões ruins, a tua vida vai parar de pendular entre o tudo e o nada, entre a fé absoluta e a desesperança total, entre a certeza de um futuro e a desesperança do próprio amanhã ou dos próximos minutos da sua vida. Você vai se encaixar de novo no equilíbrio de viver uma vida que faz parte da casa e usufrui de tudo aquilo que ela tem para oferecer. Quem tem amém para dizer? Quem tem glória a Deus para dizer? Ouça e olhe o desenrolar. Ele pega aquilo que agora não é mais parte, é tudo, e vai-se embora para uma terra distante. Para uma terra. E quando ele chegou lá, ele começou a padecer. Quando ele chegou lá, melhor dizendo, ele gastou tudo. Ficou pobre de maré de si. De repente a Bíblia diz, e houve uma fome naquela terra. Houve uma? Aí depois a Bíblia diz, e começou a padecer necessidades. Agora muita atenção, porque se você não atentar para a ordem dos fatos, você vai entender o texto do jeito errado. Pastor, ele padeceu necessidade porque ele gastou o dinheiro todo. Não. Não? Não. Pastor, olha lá, eu acho que ele padeceu necessidade porque ele desperdiçou tudo que ele tinha. Não, não foi por isso não. E eu lhe provo que não foi. Olha a sequência que Jesus conta. Gastou tudo que tinha, desperdiçou tudo que tinha. Depois, houve uma fome na terra. Depois, começou a padecer necessidade. Preste atenção. Se ele gasta tudo que ele tem, mas a terra que ele escolheu morar permanece numa condição de prosperidade, a prosperidade da terra supriria a falta dele. Só que ele ficou sem nada e escolheu um lugar que era pior do que ele. Você pensa que todo mundo que está aqui tem tudo o tempo inteiro? Nós também entramos aqui carregando as nossas faltas. A única diferença é que nós escolhemos um endereço de uma casa que tem mais do que nós. Pastor, o que é isso? Isso aqui é o cego guiando o cego. Isso aqui é o miserável querendo estabelecer o paupérrimo. Não há condição de se comunicar graça, verdade, unção, poder, dinheiro, prosperidade. Ninguém compartilha nada com ninguém. Por quê? Porque a cidade é pobre e o cara é pobre também. A cidade é miserável e ele é miserável também. Ninguém se abastece. Não existe uma troca. Não existe o dar e o receber. Não existe reciprocidade. Eles vão trocar suas misérias. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Se você frequenta um lugar que tem para dar, você troca a prosperidade com esse lugar. Se você frequenta um lugar miserável, você vai trocar miséria. Se você frequenta um lugar desgraçado, vocês vão permutar desgraça. Se você frequenta um lugar desonesto, vocês vão trocar desonestidade. O que impera num lugar é a moeda que vai circular. Se impera desgraça, vão se negociar desgraça. Se impera ilegalidade, vão se negociar ilegalidade. Mas quando você escolhe a casa de onde flui a bênção, a vida, o amor, oh, eu estou sentindo ele aqui nesse lugar. Aí você pode não ter, mas a casa tem. Você entra empobrecido de alegria porque aconteceu alguma coisa, mas a casa tem estoque de alegria. Você entra adoentado, mas a casa tem estoque de saúde. Eu não tenho, mas a casa tem. Eu não tenho, mas a casa tem. O que me abastece é a minha decisão inteligente. Eu disse decisão? De ter escolhido uma casa que é melhor do que eu. Deixa eu dizer uma coisa para você com todo carinho. O dia que você pensar que você é melhor do que essa casa, você não é mais digno dela. Você não é melhor do que essa casa. Você não tem mais do que essa casa. Ninguém supera o tesouro da casa do Pai. Pastor, você está falando isso que o senhor não sabe quem eu sou e nem quero saber. Não faço a menor ideia de sermos apresentados. Se você está com esse coração, não sei que seria para botar a mão na sua cabeça. Aleluia. Que Deus me trouxe para te dizer: a casa sempre terá mais do que você.
a casa sempre saberá mais do que você. O tesouro da casa é maior do que o seu, a despensa da casa é maior do que a sua. A cama da casa, o leito da casa é mais fofo do que o seu. Aqui é mais quentinho do que a sua casa. Isso aqui sempre será melhor do que tudo aquilo que eu posso, pelas minhas vias normais, conseguir providenciar, porque ninguém supera Deus. Ninguém supera Deus em graça, em amor e misericórdia. Ninguém dá mais do que Deus, ninguém oferece mais do que Deus, ninguém suporta mais do que Deus, coopera mais do que Deus. Ei, eu convido os filhos a levantarem as mãos e tirarem 5 segundos só para agradecer, porque você não está numa casa para trocar miséria, você está numa casa para trocar prosperidade. Aleluia. Eu, filho pródigo, como é que você está? Miserável. E o lugar que você escolheu para morar, como é que está? Miserável. Então troquem suas misérias. Eu, filho pródigo, como é que você está? Sem nada. E o lugar que você escolheu para morar? Nada tem. Então troquem suas misérias. Conversem sobre suas pobrezas. Dialoguem sobre suas decadências. Ninguém empolga ninguém. Ninguém tem esperança para ninguém. É isso que você precisa entender. É por isso que essa casa aqui é boa, porque é a verdade. Eu vou dizer a verdade, ok? Se mais alguém quiser me acompanhar na verdade, é que tem dia que eu entro na casa do pai e meus níveis estão um cadinho mais baixinhos, sabe, pastor? Às vezes é um nível disso ou daquilo, mas o nível está um pouquinho mais baixinho. Só que eu olho para o meu lado direito e eu percebo que tem um outro que mora na casa. Se meu nível está aqui, o dele está aqui. Ele olha para mim, eu olho para ele e diz assim: Deus é contigo, meu nível. Sobe na hora. Aí é Deus me dizendo: se você tiver lá na terra distante, você estava com nível baixo e estava do lado de alguém que estava com nível mais baixo do que o seu. Vocês iam conversar sobre miséria, iam trocar farpa, falar mal da política, falar mal da igreja. No final das contas, todo mundo ia sair tribulado para casa. Mas como eu escolhi estar no lugar de cestos cheios, os meus níveis vão subir. Tem alguém para dar glória comigo esta manhã? Oh, glória! Aleluia! Enquanto você aplaude, teus níveis sobem. Enquanto você aplaude, Deus te supre de tudo que você precisa. O que ele tem agora, pastor? Nada. E o território que ele escolheu morar tem o que? Nada. Porque quando um terreno quer ganhar você, quando um território quer ganhar você, ele se maqueia e mostra o melhor perfil, o melhor ângulo da sua face. Ou alguém aqui acha que os esgotos a céu aberto das comunidades do Rio de Janeiro são fotografados para cartão postal ser vendido na Europa? Porque todo lugar que quer te conquistar sempre mostrará seu ângulo mais favorável. Muito cuidado com aqueles lugares e pessoas que sempre ensaiam uma bonita pose para não mostrar a podridão que há logo do outro lado. O esgoto desse lugar que ele escolheu não apareceu no cartão postal que chegou na caixa do correio. A miséria, a iminente fome que a terra estava por entrar, porque nenhuma fome se instaura da noite para o dia. A iminente miséria que estava para acometer a cidade não foi no cartão postal, só foram as paisagens mais bonitas num belo dia de sol. Só que todas as vezes que um filho escolhe alguém ou algum lugar pelo ângulo que viu, Deus, que é muito misericordioso, logo tratará de que a face verdadeira se revele. E eu vim de Deus aqui dizer uma coisa para alguém. Sabe aquele susto recente que você passou? Foi Deus dando a você a oportunidade de conhecer a face verdadeira de alguém. Sabe aquele dia que você estava num lugar, estava tudo muito bem, daqui a pouco deu-lhe uma confusão, e você olhou e no seu espírito disse: o que eu estou fazendo aqui? Deus te disse: estou te mostrando a face decadente e miserável desses círculos sociais que você está querendo frequentar. Deus me trouxe para dizer: eu vou expor o esgoto, vou fazer subir o cheiro, para você prestar atenção e se aperceber que você foi seduzido por um cartão postal, mas há uma miséria que daqui a dias vai estourar, mas eu conto que você saia de lá antes disso.
Miserável como estava, e eu começo a encerrar, empobrecido como estava, ele vai parar no chiqueiro. Irmão, não tem, é chiqueiro, Você acha que é o quê? Você não conhece a história? Miserável como está, empobrecido como está, ele vai parar no chiqueiro. Onde que ele vai parar? Não, fica com medo de falar não, irmão, Vai morar no, ele vai parar no chiqueiro, olhando assim os porcos comendo os negócios lá nojentos. Diz assim, rapaz, se eu tivesse um negocinho desse aí para comer, se jogasse um sal em cima já resolvia, do jeito que eu estou aqui. Só que é muito estranho você pensar um filho criado dentro de casa, dentro de uma estrutura, de uma cultura judaica ou minimamente religiosa, talvez monoteísta, sair de casa, ir para um outro lugar e de repente esse rapaz ir parar no chiqueiro. Jesus é tão sábio na construção da parábola que ele coloca logo um elemento, o porco, que é totalmente incondizente com a cultura judaica. Então Jesus está dizendo assim, ele desceu muito, ele foi para a bancarrota. Só que continua sendo muito difícil de pensar como é que ele sai do ponto A, de uma certa consciência religiosa, do ponto A, de uma certa consciência ética, para o ponto B, do chiqueiro. Não, porque o chiqueiro não é o ponto B, o chiqueiro é o ponto C. Pergunte, qual é o ponto B? Você está com preguiça de pensar, irmão? Pergunte, qual é o ponto B? Está escrito no texto, quando ele ficou com fome, está escrito assim, atenção, e foi procurar um cidadão da terra. Quando ele troca ideia com um cidadão da terra, diz o que ele está sentindo falta, fala da sua miséria, abre seu coração, conta suas debilidades. Aí o cidadão da terra, com mentalidade da terra, justiça da terra, conceito da terra, valores da terra, ética da terra, olha para ele e diz assim, vai para o chiqueiro. Você entende que jamais o filho sairia do ponto A para o ponto C sem ter passado pelo ponto B? Ele só parou no chiqueiro porque ele pediu conselho e informação para alguém que tinha a mentalidade do chiqueiro. Porque se não fosse por isso, ele nem mesmo teria essa ideia. Escute o que eu estou te falando. Você já viu alguns crentes? Você olha para eles e diz assim, rapaz, o que está acontecendo? Esses dias aconteceu uma situação, e um amigo contou para mim uma situação ocorrida com o filho dele, uma situação tão impensável para um filho de crente, que eu olhei para ele e falei assim, amigo, mas você sabe que isso não saiu da cabeça dele, porque ele não tem nem como desenvolver uma coisa dessa sozinho. Ele falou para mim que foi o fulano de tal que falou. Eu falei, pronto, não tem como sair do ponto A para o ponto C, assim não sai. Tem que ter alguém, uma instrução, um cartão de visita. Alguém que está acostumado com o chiqueiro, alguém para quem o chiqueiro é familiar, e como para ele é normal, ele olha para você que é filho e diz assim, vai também. Eu tenho com muita seriedade uma palavra de Deus para te entregar. Que tipo de informação você espera receber daqueles que frequentam o chiqueiro? Te orientar a ir para o palácio? Você espera que te orientem aí para o palácio aqueles que frequentam os chiqueiros? O problema do seu destino é a parada da informação que você pede. Você está parando para pedir informação para a pessoa errada, por isso que você está chegando no lugar errado. Se você quer se deparar com os mananciais de água, então para de pedir conselho para os moradores da terra. Se você quer se deparar com os rios, se você quer beber água limpa, se você quer se satisfazer, se você quer reencontrar o caminho da casa do Pai, então não procure um cidadão da terra, porque eu repito, cidadão da terra, conselho da terra, mente da terra, ética da terra, espiritualidade da terra. Ei, procure um cidadão do céu, com a ética do céu, coração do céu, a mente do céu. Levanta a mão mais alto que você puder essa manhã, Suzano, assim te diz o Senhor, cuidado com as pessoas com quem você conversa. Sua próxima parada pode ser determinada pela pessoa que você parou para conversar. Alguém aqui já recebeu um cartão de visita de um pintor? Alguém já? Engraçado, né? Ele te deu um cartão de visita de pintor. Ele é pintor. Engraçado que no cartão de visita dele não estava escrito médico,
Por que não? Porque ele é? Alguém aqui já recebeu um cartão de visita de um advogado? Quem já recebeu? Da mão de um advogado, te deu um cartão, toma aqui. Engraçado que ele, como advogado, ele não te deu um cartão de visita escrito assim: bombeiro hidráulico. Por que não? Porque você só recebe o cartão de visita de alguém. Alguém só te dá um cartão de visita que comungue, que esteja alinhado com aquilo que ele é. Então, se você procura alguém que frequenta o chiqueiro, você espera receber cartão de visita de onde? Sabe, eu tenho uma coisa muito séria para dizer para alguém aqui. Eu não posso me omitir daquilo que Deus está me mandando dizer. Se sua conversa, seus conselhos são pedidos a homens promíscuos, se no horário do almoço você abre sua vida, as dificuldades que você está enfrentando no casamento, a escassez de uma vida sexual saudável, que é um problema crítico que você está enfrentando, e para quem você está abrindo essa história? Para aquele malandro, vagabundo daquele seu colega de trabalho? Você acha que ele vai te dar o quê? Cartão de visita de uma escola de profeta, de um lugar que restaura casais? Ou você acha que ele vai te dar o cartão de visita do pardieiro que ele frequenta? Não fica me olhando assim com essa cara, não. Porque a gente se assusta com o cartão de visita que recebe, mas a gente vai procurar a pessoa totalmente errada. Sabe por que o filho pródigo foi parar no chiqueiro? Porque perguntou informação para a pessoa errada. E lá no chiqueiro, ele olha e o texto diz assim: e desejava, muito fraco, eu senti que a coisa ficou até meio travada, irmão. Poxa, libera aí. E encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Meu irmão, esse livro aí, eu vou te falar um negócio. Esse livro é estupendo. Olha o que a Bíblia está dizendo para a gente. Ele desejava. Primeiro, ele chegou a comer, sim ou não? Sim ou não? As bolotas não entraram no seu estômago, mas chegaram no seu coração. O que você precisa entender é que existe contaminação sem consumir. O desejo também contamina. Só que esse conceito de graça fajuto que está sendo pregado por gente fajuta Brasil afora e mundo afora, está dando conta de fazer pessoas se perderem dentro da subjetividade. Quando Jesus, não foi Pedro, não foi Paulo, foi Jesus, que legislou sobre isso, dizendo assim: vocês ouviram que se vocês estiverem em conjunção carnal com uma mulher, vocês adulteraram. Mas eu digo para vocês, que se vocês desejarem uma mulher que não é de vocês, no coração de vocês, vocês já são adúlteros. Então vai discutir sobre o que é graça com Jesus. Porque para Jesus, o desejo também se constitui em pecado. E eu tenho algo importante para dizer essa manhã. Para você que não coloca o pé, mas teu coraçãozinho vai toda semana. Não vai embora não, que vai ficar chato. Para você que não coloca a mão, mas tua mente está lá. Deus vai libertar teu coração desse desejo. Bota a mão no teu coração aí, pastor, vou botar, vão achar que é comigo. Não, todo mundo vai colocar, eu também vou. Coloca a mão no teu coração, porque é uma obra que o Espírito Santo está realizando hoje aqui. Ele me trouxe para dizer: teu pé não vai pisar e teu coração não vai querer. Tuas mãos não vão tocar e tua mente não vai desejar isso. Eu estou te livrando, estou purificando as saídas do teu coração, limpando os teus desejos. Eu vou mudar até os sonhos que você tem. Eu vou santificar-te por dentro e por fora. Oh, eu creio que o Espírito está fazendo esta obra. Se alguém pode dizer glória a Deus, faça isso agora. Mas o detalhe que eu quero chamar a sua atenção para encerrar é esse. É a Bíblia dizendo que ele desejava. O que ele desejava? Pergunte, o que? A Bíblia responde: encher o seu estômago. Com o que? Com as bolotas. Atenção, que os porcos comiam. Se eu vou embora, irmão, volta agora para você pegar isso aqui. As bolotas estão aqui. Quando foi a vez da Bíblia falar da relação do filho com as bolotas, olha o que a Bíblia disse: encher o estômago. A Bíblia não chamou de comida.
A Bíblia não disse comer, a Bíblia disse encher o estômago. O que a Bíblia está fazendo com isso? Determinando qual tipo de relação ele teria com aquilo. Não era comida, era encheção de estômago. É só para constar, é só para ocupar lugar, mas não agrega valor. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para alguém: tu és filho. Você precisa mudar essa mentalidade que está querendo começar a se desenvolver na sua vida, que vale. O que vale, pastor? Vale ocupar, vale colocar alguém do lado, vale ter alguém para dar a mão, vale ter um ombro para colocar a cabeça. Deus me trouxe para te dizer: eu não tenho para você um futuro onde apenas os lugares vazios sejam ocupados. Eu não quero que você encha o estômago, preencha a cama. Eu quero que você saiba o que é ter uma vida e ser abençoado e agregado por pessoas e lugares que farão a diferença em você e não contaminarão você. Aí a Bíblia vai falar agora da mesma coisa. Olha lá, ó, continua a mesma coisa as bolotas, só que a Bíblia diz: as bolotas que os porcos comiam. Resumo, o que o texto está dizendo? Para o filho só enche o estômago. O único que pode chamar isso de comida é o porco. Pastor, não entendi. Vai entender agora. Se você deixar os porcos disserem o que é comida e o que não é comida, se nós permitirmos que aqueles que estão na lama determinem o que é comida e o que não é comida, eles vão fazer isso segundo o organismo deles, a mente deles e o espírito deles. A igreja precisa começar a mandar um recado para essa sociedade: não são vocês que dizem o que é comida, não são vocês que dizem o que é cultura e empurram isso goela abaixo de todo mundo. A igreja, os filhos queridos, sabem escolher seus cardápios. Não é porque o mundo chama um besterol de cultura que eu vou chamar de cultura. Se não me agrega, não me edifica, não me auxilia, não me ajuda, então é só para encher estômago. E eu não quero encher estômago e nem dar gargalhada sem razão. Eu fui chamado para ser edificado e crescer a cada dia. Enquanto alguém levanta a mão, eu vou profetizando: deixe os porcos fazerem o cardápio deles, porque os filhos comerão o pão da mesa. Quem pode adorá-lo esta manhã? Vai ficando de pé do seu lugar, vai ficando de pé do seu lugar. O mundo não pode ter o poder de normatizar as coisas para nós. O mundo não pode ter o poder de determinar o que é comida, o que é entretenimento, o que é cultura, e a gente simplesmente pega o cardápio e diz: já que o mundo disse que isso é entretenimento, então eu pago o ingresso. Já que o mundo disse que isso é cultura, então eu deixo entrar na minha casa. Já que o mundo disse que isso é normal, então eu deixo entrar na minha vida. Não são eles, porque eles ainda estão revolvidos na lama. Creio que por pouco tempo, creio que o Senhor chamará muitos, salvará milhões, mas enquanto eles estiverem na lama, não é deles o direito de dizerem o que é comida e o que não é comida. Eu me oriento pela minha ética de filho, meu estômago de filho, meu coração de filho, minha mente de filho, meu paladar é de filho, minha fisiologia é de filho. Eu sou filho. Ele olhou aquele e disse assim: rapaz, olha onde é que eu estou, olha o que eu estou prestes a fazer. Tomou algumas decisões. Fala comigo as decisões para a gente encerrar. Decisão 1, diga: levantar-me-ei. Decisão 2, irei ter com meu pai. Isso aqui é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque na parábola da dracma perdida, a mulher que perdeu a dracma, ela foi lá, varreu a casa, moveu os móveis, ela procurou, na parábola da ovelha que se perdeu no campo, abaixa só um pouquinho, na parábola da ovelha que se perdeu no campo, o pastor foi lá, procurou, ele foi e procurou, nem a moeda voltou sozinha, nem a ovelha voltou sozinha, só que a moeda é um objeto inanimado e a ovelha é um animal irracional. No caso do filho, diz a palavra que ele disse: levantar-me-ei. Pastor, para quem é essa palavra? Para você que está aí da internet me ouvindo.
permitindo que esse paparico gospel tome o seu coração. Que isso, pastor? Enquanto não vierem aqui, eu também não vou. Você é moeda? Pastor, mas a mulher varreu a casa e procurou a moeda. É porque a moeda não sairia sozinha de onde ela estava. Nem a ovelha, um animal irracional, sairia sozinho de onde ela estava e voltaria para o aprisco. Mas o filho não precisou que ninguém fosse lá. O glória a Deus some nessa hora. Porque o filho não precisou que ninguém fosse lá. Ele entendeu sua condição, entendeu que aquelas perninhas dele levaram ele para longe, e as mesmas perninhas levariam ele de volta para casa. Portanto, assim te diz o Senhor, com toda misericórdia, eu digo isso para você: pare de dar desculpas, pare de construir narrativas que defendem seu direito de estar longe, porque o pastor, o líder, o fulano e o beltrano não foram aí. Venha você, a casa te espera, o pai te espera, vem. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quando eu chegar lá, eu vou dizer uma coisa para o meu pai: eu vou ser curto, vou ser grosso. Vou dizer: pai, pequei. Eu acho isso aqui incrível. Pastor, se eu acho pecar incrível? Não, acho confessar incrível. Nós temos um problema muito grave. Pergunte qual? Esse momento está muito escasso. Qual o momento? Onde alguém abre a boca e diz: pequei. Só que o problema é que esse movimento não está escasso por falta de pecadores. Está escasso por falta de pecadores confessos. Porque as pessoas estão criando eufemismos para a palavra pecado, porque começou a se tornar uma palavra que agride. Mas é deselegante, mas as pessoas que ainda não são da nossa comunidade, elas vão se escandalizar. Meu irmão, a igreja chegou onde chegou, dizendo que o pecador era pecador, o pecado era pecado e arrependimento era arrependimento. Nós não chegamos até aqui construindo narrativas politicamente corretas. A igreja não chegou até aqui evitando determinadas terminologias para poder não chocar A ou B. A igreja chegou até aqui pregando o evangelho da verdade, dizendo para o pecador: você está afastado de Deus e aparentemente irremediavelmente irreconciliável, mas se você aceitar Cristo Jesus, se você considerar e confessar que você é um pecador e precisa de Deus, haverá perdão para você, aceitação para você e uma vida eterna para você. Simples assim. Só que nós estamos começando a ter medo da palavra pecado. E o problema não é tirar a palavra, o problema é tirar o sentimento da confissão. Porque junto da palavra vai embora também um arrependimento sincero. Nós vamos construindo outras palavras e outras narrativas e dizendo: eu não sei onde eu estava com a cabeça. Mas de repente foi um lapso de memória. Mas eu não sei, nem sei como eu vim parar aqui. Como você não sabe? Essas coisas não vão ajudar nem você, nem a mim, nem a ninguém. Por que você não experimenta abrir a sua boca e ser absolutamente sincero com Deus essa manhã? Por que você não para de ficar medindo as palavras? Vai direto ao ponto, diga: pai, eu pequei, fui embora, fiz o que não devia fazer, me associei a quem não devia me associar, me quebrei, me arrebentei, mas estou aqui, um naramanto. Eu sinto um ambiente de perdão, aceitação e graça. Começa a dar uns glória a Deus, uns aleluia, porque Deus está querendo tomar essa casa com essa atmosfera. Eu já não sou digno, disse ele, de ser chamado teu filho. Agora vem a chave para eu fechar. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Eu vou até colocar essa expressão verbal de uma maneira mais simples. Ele disse: faz de mim um trabalhador seu. Faz de mim. Como é que ele falou? O que ele falou? Qual tinha sido o último pedido que esse filho tinha feito para esse pai? Me dá. Qual foi o último pedido? Aí ele volta. Não, o último pedido que ele fez, o primeiro do texto, como é que foi? Me dá. Como é que foi? Aí ele volta dizendo agora: faz de mim. Porque eu tinha a ideia, pai, de que se eu tivesse coisas eu seria alguém. Só que eu tive de tudo e não me tornei ninguém. Então eu venho aqui vazio de tudo para te pedir: faz de mim a tua
tua identidade não é construída pelas coisas que você recebe. A tua identidade é construída por aquilo que Deus faz de você. Eu tenho uma palavra de Deus para te dar. Pare de amargar os presentes que você não ganhou, as viagens que você não fez, a escola que você não estudou, o intercâmbio que não pagaram para você. Deus me trouxe para dizer: a tua identidade não é construída com o que te é dado. A tua identidade é construída com o que eu faço de você. Eu posso fazer de você o que eu quiser, mesmo que teu pai não tenha te dado nada, teus parentes não tenham te dado nada. Se teu sócio enganou você, te quebrou, assim te diz o Senhor: eu posso fazer de você quem eu quiser. Oh! Experimente trocar o verbo das suas orações. Pare de pedir para Deus te dar. Comece a pedir para Ele fazer de você. Faz de mim, Senhor, faz de mim um profeta, faz de mim um homem de Deus, faz de mim um homem bem sucedido, faz de mim alguém que abençoa pessoas, faz de mim um entendedor do reino, faz de mim um homem íntegro, faz de mim um homem correto, faz de mim uma moça que influencia outras moças na visão do céu e na cultura do céu. Faz de mim um rapaz cheio do teu espírito, a quem os outros procurem para receber bons conselhos. Faz. Enquanto você está em espírito de oração e súplica comigo, eu profetizo: Deus fará de você o que Ele quiser e quem Ele quiser. E eu creio e profetizo que aos filhos Ele tem um futuro de identidades poderosas, de construções magníficas. Quem sela comigo essa palavra, digam amém, digam glória a Deus bem forte, aleluia. Tenho 2 convites para fazer e um aviso. Vai ser rápido. Pastor, coisa feia, hein? Se perdeu no tempo, agora vai espremer o apelo. Não, eu comecei o apelo desde que eu comecei a pregar. Aí você não notou, não? Agora, irmão, agora é para quem decidiu. Eu vou acrescentar o que mais agora? Se não perguntar, cadê o primeiro filho que foi embora de casa e que não vai continuar construindo desculpas, vai vir aqui para restaurar sua vida com Deus hoje. A primeira pessoa que está afastada de Jesus e da igreja, quer voltar para a casa do Pai, me dá um sinal com a tua mão e vem aqui no altar agora. Onde está a primeira pessoa? A primeira pessoa que quer se reconciliar com Jesus hoje. Aonde você estiver, me dá um sinal com a tua mão, espero você chegar. Você está na galeria? Está na nave, no canto lá atrás? Pastor, mas eu acho que não vai assustar. Não, acho que vai libertar. Glória a Deus, pode vir. A senhora é a primeira? Coisa boa, seja muito bem-vinda de volta à casa do Pai. Onde está a segunda pessoa? Mova-se no seu lugar, onde você estiver. Onde você estiver. Aonde você estiver, mova-se no seu lugar. Me dê um sinal com a sua mão para eu saber que você está vindo. E eu vou esperar. Eu já convido o Bispo Júlio, ele já fará a oração na sequência. Você tem pouquíssimos segundos para decidir tua eternidade. Você quer voltar para a casa do Pai? Pastor, não posso voltar. Por quê, meu filho? Porque eu nunca estive. Eu sou aquela pessoa que está sempre querendo, sempre pensando, considerando, mas comunhão com Deus, aliança com Deus, nunca fiz uma de verdade. Mas hoje eu quero entregar minha vida para Jesus pela primeira vez, pastor, dentro dessa igreja. Eu sinto que nesta manhã Jesus está me chamando para ser filho. Ah, é? Que coisa maravilhosa. É só você deixar o seu lugar agora. Esta oportunidade é sua. Aonde está uma pessoa que quer fazer uma aliança com Jesus pela primeira vez? Me dá um sinal com a mão agora. Tem perdão e aceitação para você. Tem comunhão e graça. Há uma família esperando você. Sai do seu lugar agora em nome de Jesus. Aonde há uma segunda pessoa, melhor, uma primeira pessoa para recebê-lo, ou uma segunda ou terceira para voltar para a casa do Pai, é agora e não há mais tempo. Você já está ouvindo Deus falar ao teu coração há 1 hora. Meu Deus, não dá mais para esperar. Alguém está caminhando. Glória a Deus. Que coisa boa, rapaz. Pode vir. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu vou dar mais 30 segundos para você. Mais 30 segundos. Mais 30 segundos para você decidir tua eternidade.
mais 30 segundos para você parar de namorico com o evangelho e decidir ser filho. Você não tem mais 30, você só tem 10 agora, já acabou 20. Você vem, o homem de Deus está se aproximando, ele vai ligar ao reino de Deus. Quem decidiu está aqui na frente. Você também quer, moça? Deus seja louvado, venha com passos de fé. Jesus está trazendo você, está quebrando cadeias na tua vida. Isso, a ressurreição, vida, graça, a sabor e cor para a tua vida. Jesus está nesse lugar. Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem dar glória a Deus?